E onde se encaixam os ultraterrestres, né? O tal do P-47 e P-52. Eles são humanos do futuro tentando alterar linhas do tempo após um colapso ou uma vertente híbrida resultante de manipulação genética por outros seres? No caso específico que nós falamos, que não tem nada de novo, isso é um assunto velho, o que de novo existe é porque M.S. Exrich e outros cientistas que desapareceram em tempos mais recentes também trabalhavam e tratavam e tratam desses seres. E os experimentos do ano 2008 para cá, do CERN, que é o grande colisor de hadrons lá na Genebra, mas também de outros que tem espalhados na Terra, os cientistas que trabalham com o choque, as colisões das partículas mais essenciais da vida, essa turma está vivendo um momento muito complicado e por isso muitos deles desaparecem, morrem, porque de fato, segundo o que se sabe, dois cientistas do CERN, um suíço e outro português, disseram, os dois em entrevistas diferentes, que eles estavam lidando com um contexto de 17 dimensões. Ou seja, nem os cálculos da teoria M ou da teoria das cordas, que se supõe matematicamente ter como resposta o fato de que existiriam 11 dimensões situadas no âmbito da nossa tridimensionalidade, só que a gente não vê as outras 8, ou seja, mas são 17 que esses caras estão falando. Então eles estão já tendo contatos com coisas que, enquanto esses portais abrem, entre 11 e 16 segundos, às vezes milimetricamente dentro de um segundo, eles estão tendo situações de percepção e de, entre aspas, receber ou de enviar coisas, né, que fogem à nossa capacidade de entendimento. Mas isso já é meio velho, isso já se conhece. E então surgem esses seres, surgem nessa perspectiva essa coisa de figuras no futuro. Esse futuro aí é complicado a gente falar. Por quê? Porque ninguém entende. Eu só falei disso no âmbito da palestra que eu fiz porque eu precisava de um paralelo para eu poder me referir à questão Tenet, que eu não vou falar aqui. Mas na palestra eu tive que usar o famoso quadrado de Sabor, né, para poder falar de Tenet, porque no filme Tenet, de Christopher Nolan, Tenet é um agente do futuro que volta ao passado para tentar evitar a Terceira Guerra Mundial. É esse o contexto do filme, Tenet. Né? E eu precisava situar isso, e para explicar isso, essa questão de futuro, eu falei dos seres P-47, P-52, que são seres que seriam o que restou dos humanos no futuro, num tempo 47 mil anos para frente, 52 mil anos para frente. Mas, assim, explicar isso, entender isso, vocês não vão entender isso me escutando falar. Ninguém entende isso escutando outra pessoa falar. Você só entende isso você estudando pra cacete. E, assim, queimando pestana, queimando madrugadas, não é você ficar na frente de alguém que falou nisso e você talvez entenda um pouco, mas só entende a fundo movimentando a sua mente. Então, assim, o que é que eu disse nessa palestra que eu não posso aqui ir a fundo? É que nós, humanos, para quem está no paraíso, nós somos o Tenet do filme. Ou seja, de novo, Tenet no filme é um ser humano que aparece, mas que veio do futuro. Nós, humanos, ou quem diabos vive dentro dessa fossa e surgiu para a vida consciente, termina sendo, entre aspas, o passado para quem se encontra no paraíso. Então nós somos, entre aspas, pessoas do paraíso que mergulharam no passado para tentar descobrir qual foi a causa que houve para explicar a merda que ocorreu no paraíso. Na hora que eu digo uma frase dessa, ou a pessoa entende ou não entende. Se entender, aí, a partir dessa lógica,
Mas assim, aí nós temos que falar aqui de quadrado de Sabor, que são as palavras onde Tenet termina surgindo como resultado, entender essa questão de que é possível existir entropia ao contrário, ou seja, entropia, você inverter a entropia, porque assim você inverte o estado temporal, ou seja, ao invés de você envelhecer, você iria ficar mais novo. Mas é exatamente isso que se fala, é exatamente isso que se entende, e é exatamente isso que o filme Tenet mostra. Então, eu falei essa coisa de P47, P52, só para usar um paralelo, tipo, ó, existem seres já agora, em termos de simultaneidade existencial, que vivem numa Terra, só que essa Terra está há 52 mil anos, a outra 47 mil anos, então, assim, nós somos os humanos do presente, estamos falando de gente que está vivendo aqui na Terra, mas só que daqui a 47 mil anos, daqui a 52 mil anos, qual é a nossa dificuldade? É entender que essas três situações são três linhas temporais que envolvem o mesmo lugar. Olhe bem como a coisa é complicada. Os mesmos seres e, o mais interessante, a frequência mestre dessa história é a que nós estamos vivendo no que hoje a gente chama de momento presente. O que diabos é o futuro nesse tipo de exemplo? É como se você tivesse um trem e tem 20 estações de trem lá na frente e você vai escolher ir para uma estação. Aquela estação que você termina chegando passa a ser a continuidade da sua lógica, da sua verdade. Eu estava aqui na estação X e agora cheguei na Y. Só que, quando eu estou aqui na estação X, tem umas 20 estações. Eu vou para Y. E o que é que acontece com o resto? Deixa de existir? O pior é que, quando eu chego na Y, as outras que existem na história delas, elas deixam de existir. Mas a gente só vai entender isso se a gente estudar a fundo algo que eu venho falando há uns 10 anos chamado Arrancara. Então, assim, são muitos conceitos, são muitas situações confusas que ferem o nosso senso comum. E qual é o meu problema? Na hora em que eu falo isso, numa palestra em que eu posso contextualizar lá 30, 40 minutos explicando um detalhe, eu respondendo pergunta eu não posso. Eu não tenho como rapidamente, falando para uma quantidade X de pessoas, cada um com um nível de conhecimento distinto, diferente sobre o tema, eu não tenho como, entre aspas, nivelar o assunto e saber se eu posso ir adiante ou não, mesmo com a fofocada dos amigos espirituais. Então, assim, como entender isso? Tem que estudar Einstein. Há muito tempo que os cientistas afirmam que não há passado, presente e futuro. O que existe é a impressão do ser humano de que tem passado, presente e futuro. Eu já tentei explicar isso usando os caminhos profetizáveis de Orunmila. Ah, mas eu ainda não pude assistir essa palestra. Não é uma, são bem umas 4 ou 5 palestras. Mas assim, então a revelação cósmica chegou num ponto em que o nível de complexidade dos assuntos requer muito mais do que a pessoa só assistir uma palestra ou uma live, escutar um assunto e certos temas, sim, funcionam, sim, dá para levar. Mas outros temas requerem uma compreensão mais profunda e de todos nós precisamos queimar pestanas. Ah, mas eu não tenho tempo, então. Certos assuntos a gente realmente deve olhar para eles com o olhar que a gente puder construir, guardá-los como sendo possibilidades, incertezas, não tomar nada como certo. Mas, assim, enquanto você não estudar relatividade, enquanto você não
Ah, não, mas eu nunca vou fazer um curso de relatividade. Ok, então assista vários filmes, dentre os quais Tenet. Mas se eu for assistir Tenet, eu paro de entender com 20 minutos. Não é assistir uma vez, não. Eu não sei quantas vezes eu já assisti determinados filmes para poder aprender, não é nem a verdade, é aquilo que o diretor ou o enredo está tentando mostrar. Mas é assim que a gente vai expandindo a consciência. Então, assim, e só tem P47 e P52? Não. Tem várias bolhas de futuro plausíveis, com figuras existindo como sendo o tempo deles um tempo real, e para eles, o presente deles importa tanto quanto para nós importa o momento presente que nós estamos vivendo aqui. Não tem um presente mais importante que o outro. Só que eles não têm a ligação, e isso aqui é uma coisa que eu não vou poder levar adiante, a ligação espiritual com os espíritos que os animam, que nós que estamos nessa faixa da frequência mestra dessa realidade temos. Eles são espécies de processos produzidos pelo Ahankara, e isso tem a ver, Ahankara é uma expressão sânscrita, explicada lá atrás por Patanjali e outras figuras, e isso aqui tem a ver com o duplo mental da constituição setenária dos seres, que produz esse tipo de duplo de um mesmo ser humano, e esse duplo pode estar no futuro, esse duplo pode estar preso na Guerra de Troia, que aconteceu há 3.300 anos, mas em havendo pendências emocionais, ele está lá. E ainda que o seu eu esteja hoje como fulaninho vivendo aqui na Terra, ano 2026. Na hora em que alguém consegue compreender toda essa multiplicidade, eu venho falando isso no mental há muito tempo, o ser humano é múltiplo. Então, só para encerrar essa pergunta, eu vou fazer essa resposta, eu vou fazer uma pergunta em adentro. Essa coisa de existir seres vivendo no futuro existe sempre? Sempre existiu? Não. Nesses 13,8 bilhões de anos, somente nos últimos 50 mil anos, depois que os humanos surgiram com a sagacidade e com a imaginação deslacrada, quando os lacres de controle, as travas, os bloqueios, os códigos que bloqueiam o genoma nessa história maluca desses 13,8 bilhões de anos, quando esses seres perderam o controle sobre isso, essa coisa chamada DNA começou a criar todo esse contexto. Então, só quando os humanos racionais emergiram é que começou essa história do ser humano criar loopings mentais, loops mentais, looping mentais, e essa coisa de concentrar, convergir egrégoras, arcanos, blá, 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 que terminaram fazendo com que os espíritos que animam a história da frequência mestre dentro do caos, que animam os humanos, tivessem também que dar ânima aos duplos mentais dos seres humanos presos ou aprisionados ou que estão vivendo nessas outras faixas de realidade. E essas diversas faixas de realidade, elas são simultâneas à nossa, tanto em espaço, ou seja, tem faixa espacial distinta da nossa, como também a questão temporal, já que é o tecido do espaço-tempo, eles também têm noção de tempo diferente. Então, o que dizer a seguinte pergunta? Qual é o momento presente da eternidade? Ninguém sabe responder isso cientificamente, mas eu sei responder isso para mim, sem ser cientificamente ou dentro da minha ciência mental, que eu chamo mental. Não?
Eu sei o que é. Rogério está aqui, o espírito que me anima está ligado a isso aqui, e eu não, mas ele ainda está cuidando das memórias que ele tem de vidas passadas, que para ele ainda está sendo administrado, como também ele já tem caminhos profetizáveis se houver pendência no destino que precisa ser cumprido. Se um destino precisa ser cumprido, ele vai acontecer. Então, promete do Espírito, esse futuro já existe, já se sabe. Nós, humanos, não sabemos disso, mas podemos saber, dependendo se isso é feito sozinho pelo seu espírito ou junto com o eu do ser humano dele. No meu caso, isso acontece. Então, assim, como compreender P47, P52? É simples, mas é preciso muita dedicação para a gente entender isso. Isso o quê? Na hora que deu merda lá no paraíso, já surgiu a solução. Por quê? Porque antes da merda existia um ser e a situação mental desse ser antes de acontecer o problema é a solução, ou seja, é o futuro para o problema que surgiu. Então, quem mergulha nesse problema está indo para o passado para entender a merda que deu nesse ser, mas construir esta condição que esse ser tinha antes da queda, isso aqui é o futuro para a gente. Para a gente, quem? Está mergulhado na merda. Mas para quem está lá e só observando tudo isso, é um momento presente. Quem está no paraíso, olhando lá. Então, assim, depende daquilo que Einstein dizia sempre. É uma questão do observador. Aí entra a física quântica com toda a complicação. Enfim, não só tem P47 e P52, como eu já disse. Tem várias bolhas de futuro que só envolve os humanos. Os Anunnakis não têm isso, Siriano não tem isso, Krishna, nenhum ser desse universo vizinho tem essa coisa de futuro nos termos em que nós humanos temos. Nós humanos temos, sim, essas bolhas de seres que, devido aos destinos que precisam ser cumpridos, eles já existem, uma espécie de uma antecipação para nossa lógica, mas não é uma antecipação, é porque na hora que você olha o processo, o espectro total do filme, a gente só está assistindo 1 minuto do filme, mas no filme todo, tudo já existe, o filme já está pronto. Tudo se resume à pergunta que Carl Sagan fez. Como é que um ser consciente se sente vivendo dentro de uma história pronta, mas achando que ele está escrevendo essa história a cada momento que ele vive? Quem conseguir entender ou produzir uma resposta para esse paradoxo que Carl Sagan apresenta nessa pergunta vai ter uma noção de que é possível entender isso. Agora, ninguém vai conseguir explicar. Tem que ser vivência pessoal, tem que ser movimento mental. Ah, mas quantas bolhas existem de futuros possíveis para a humanidade que, nesse momento, tem ser lá dentro existindo, sentindo-se descendente dos humanos do ano 2026? A resposta, ninguém sabe, é uma porrada. Um bocado. Ah, mas desses, todas essas bolhas, hoje é possível dizer, é para ali que nós vamos? Depende da referência da linha temporal do ali que a gente está dizendo. Alguns, sim, a gente sabe. O que a gente não sabe é tudo o que a gente vai ter que fazer de curvas para poder chegar lá. Mas hoje, a cada novo instante, tudo se redimensiona e, assim, quem olha a coisa de longe vê que o caminhozinho vai, ou seja, vê porque quase todos os humanos têm destinos a serem cumpridos, ou seja, tem karma negativo. Fica fácil de ver. No Big Data dos anjos de Javé e de Sofia, eles veem isso com facilidade. Em níveis de outras civilizações aí fora, isso também é visto com certa facilidade.
Algumas veem vários caminhos e não sabem distinguir, naquele momento, qual é dos caminhos o que inexoravelmente vai ser. Outras conseguem. Mas, mesmo conseguindo, isso não implica dizer que eles entendem tudo. Aí eles ficam tentando interferir, porque existem duas verdades, pessoal. Uma que já está posta, foi a merda que aconteceu, e essa alquimia de reconstruir esta merda, 90% ou 99% dela é previsível, porque se dá dentro de destinos que precisam ser cumpridos. Mas tem seres agindo aqui com liberdade, e ter liberdade significa ousar, criar fora do que está pré-determinado. Na somatória dessas duas vertentes é que as consciências conseguem entender o que vai ter que ser feito, inevitavelmente, porque é uma tendência, está no arrancara, há um peso, esse peso atrai a história para cima daquilo ali, e a turma que é livre fica tentando suavizar esses caminhos. Nessa suavização, às vezes, se consegue um pouco de diferença, é uma coisa que estava prevista, que era uma profecia, quase acontecia, mas não aconteceu. Mas uma porrada de profecias acontece. Entender isso é o mínimo para se entender a questão de P47 e P52, mas só um detalhe, isso não tem nada de especial. A questão de P47, P52, P90, P20, o que seja, e o pior que isso tudo existe, mas nada disso é muito especial. Por quê? Porque isso faz parte da merda que a gente vive. Não vem nada de bom disso aí. Não tem uma notícia boa que a gente possa tirar desse problema. Por quê? Porque esse contexto dos futuros possíveis é um contexto ruim, é um contexto de que esses futuros existem porque são pendências. Ah, mas então existem ainda também futuros que poderiam existir, mas sendo coisa boa? Sim, só que nós ainda não produzimos isso. Eis o problema.